quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia outra vez no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, para lermos a partir do verso 45, o texto que tomaremos aqui para nossa meditação. Mateus 24, verso 45, diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Nós temos, queridos irmãos, muitos textos na palavra de Deus que vão nos ensinar sobre o servir a Jesus e como Ele quer que nós o sirvamos. O que Deus espera ou o que Jesus espera dos seus servos. Nesta noite nós vamos tomar uma das parábolas que Jesus contou, onde Ele vai fazer um contraste entre dois servos ou duas atitudes diferentes do mesmo servo, que uma será considerada boa e a outra será considerada má. Um bom servo ou um mau servo vai depender da atitude dele, e assim nós podemos trazer essa palavra para a nossa instrução, para também verificarmos como está a nossa vida, de modo que venhamos a ser um bom servo e não um mau servo servindo ao Senhor. Nós vamos então nesta noite estudar esta parábola com o tema o servo bom ou o servo mau. Nós vamos encontrar, queridos, muitos textos no Novo Testamento, nos Evangelhos, que apresentam os ensinamentos de Jesus sobre o reino de Deus, o que é o reino de Deus, como vem o reino de Deus, quais são as características daqueles que podem entrar no reino de Deus, ou o que se espera daqueles que estão no reino de Deus. Nós vamos ver Jesus falando sobre a vida por vir, a vida eterna, alertando quanto ao que está para acontecer e como nos preparar para esta vida eterna. Ou Jesus também chamando os discípulos a cumprirem aquilo que é o desafio para eles, ou seja, como Ele quer que os discípulos vivam. Porém, nós vamos ver que poucas passagens nos Evangelhos vão falar da consumação do reino no fim dos tempos, vão falar desse julgamento que virá sobre os homens quando o reino de Deus for definitivamente estabelecido aqui na terra. Poucas passagens nós vamos encontrar sobre isso tão claramente quanto as parábolas de Jesus. As parábolas que tratam da vinda do Filho do Homem e que tratam do fim, que tratam da chegada do rei ou do seu juízo sobre os homens, vão nos falar abundantemente sobre estas coisas e como devemos estar preparados. Especialmente nos capítulos 24 e 25 de Mateus, nós vamos ver parábolas que vão falar sobre o juízo de Deus, sobre aqueles que não se mantiverem fiéis em sua caminhada. Nós vamos ver Deus mostrando como Ele vai cobrar dos homens e puni-los se eles não forem fiéis àquilo que Ele espera de cada um. Então nós vamos hoje ver uma parábola em que tudo isso será apresentado. Jesus vai falar sobre
a espera, a expectativa quanto à vinda do Filho do Homem, uma exortação à vigilância, que é este contexto que ele está falando aqui, desde o início do capítulo 24, onde os discípulos estão interrogando sobre o que acontecerá no fim do mundo. Vem uma série de parábolas de Jesus. A parábola do servo bom ou do servo mau, a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, a parábola das ovelhas e dos bodes e outras que Jesus vai aqui contar para nos alertar sobre estas coisas. Vamos ver então como Jesus nesta parábola vai apresentar esta exortação à vigilância por parte dos seus servos. Na narrativa, o Senhor começou a dizer que há um dono de uma casa que ele ausentou-se, fica implícito aqui na parábola, que ele vai se ausentar e ele vai constituir sobre a sua casa um servo. Vai deixar um servo como um responsável pela casa e a obrigação dele seria de cuidar dos outros servos. O texto diz, Jesus começa perguntando: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? O Senhor vai deixar o servo, então, como encarregado de cuidar da casa e dar o alimento certo aos outros servos. Então, a parábola aqui vai nos apresentar a conduta fiel deste servo, que será, por isso, considerado um servo bom, ou a conduta que esse servo pode ter, que pode ser considerado como um mau servo. Ele é chamado de servo. Na parábola similar de Lucas, capítulo 12, ele é chamado de mordomo, que fica mais implícito ainda que alguém que está tomando conta da casa, encarregado daquela casa. Se ele for fiel e prudente, é o que se espera dele. Mas se esse servo tiver uma conduta irresponsável e maldosa, ele será considerado um mau servo. Então haverá um contraste aqui na parábola entre a conduta boa e a conduta má e o que acontecerá quanto ao servo que for bom ou ao servo que for mau. Nós vamos ver que a fidelidade será recompensada e a maldade terá também a punição, e aqui uma punição severa ao servo que não honrou a confiança do seu Senhor. Então a ideia na parábola é: o dono da casa vai se ausentar, deixa um servo como encarregado. Ali ele goza da confiança do seu Senhor. Se espera dele que ele seja um servo fiel, que ele cumpra aquilo que está determinado para ele. Se ele fizer isso, será um servo bom. Mas se ele não fizer, será um servo mau. Então, o que acontece com o servo que é considerado um servo bom? Ele ficou tomando conta da casa e cumpriu fielmente as suas obrigações. E aí o Senhor diz: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Ou seja, da maneira como era esperado. O Senhor viajou, ausentou-se. Quando voltou, o servo fez tudo certinho e agora é chamado de bem-aventurado. É elogiado pelo seu Senhor, porque ele fez o que se esperava dele. O trabalho dele era exatamente cuidar dos outros, ou seja, servir ao seu Senhor, servindo os seus conservos. Ele iria cuidar dos servos e nisso ele estava servindo ao seu Senhor, que é um conceito que Jesus já havia trabalhado em outras parábolas e vai falar dele ainda no capítulo 25, verso 40, a parábola das ovelhas e dos bodes. Diz o texto: e respondendo o rei, lhe dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando ele está trabalhando, servindo ao irmão,
está na realidade servindo a Jesus. E era assim o serviço desse servo. Ele ia cuidar dos servos da casa e nisso estaria servindo ao seu senhor. Como ele foi fiel, o seu senhor, retornando, além de elogiá-lo, vai lhe dar uma recompensa que é obter mais confiança ainda do seu senhor e mais responsabilidade para servir a ele. O verso 47 diz: em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. O Senhor, voltando, encontrando aquele servo fiel, vai lhe dar mais responsabilidade, vai ter mais confiança nele. Nós vamos encontrar esse conceito também nas outras parábolas, como dos talentos. Quem mais foi fiel, mais receberá. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Se você foi fiel nisto, poderá receber ou obterá mais confiança e poderá receber mais responsabilidade. Este é um princípio que Jesus está ensinando nas suas parábolas. Como nós vamos encontrar exatamente na parábola dos talentos, a explicação de Jesus é: porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Aquele que recebe do seu Senhor e é fiel no uso daquilo que recebe, receberá mais, terá mais confiança. Será ainda mais uma pessoa de confiança do seu Senhor, mais responsabilidade receberá. Mas aquele que não usar o que recebeu, não for fiel àquilo que recebeu, perderá até aquela confiança que já tinha recebido do seu Senhor. Veja que então o servo bom, ele é elogiado, ele recebe mais confiança ainda, para servir ainda mais ao seu Senhor em outras coisas. Se antes ele estava cuidando da casa, agora, diz o texto, ele ficará responsável por todos os bens, ou seja, talvez outras propriedades do seu Senhor lhe será dado como parte da sua gerência, já que ele mostrou-se fiel naquilo que o Senhor lhe confiou. Este é o servo fiel. O servo que faz o que o Senhor espera dele. O servo que cumpre aquilo que o Senhor lhe determinou. Se o servo agir assim, ele será bem-aventurado, será considerado um servo bom, um servo fiel, um servo prudente. O servo bom é assim. Porém, o Senhor vai dizer, mas se aquele servo, parece que o mesmo servo pode ter uma atitude de servo bom ou pode ter uma atitude de servo mau. Quando é que ele se torna um servo mau? Em primeiro lugar, ele voluntariamente, o texto vai dizer no verso 48, ele disse consigo, ou disse no seu coração, o meu Senhor vai tardar a vir. Quando ele começou a ignorar a necessidade de estar preparado para receber o seu Senhor, achando que o Senhor iria demorar a voltar, aí ele começou a ser um servo mau. Veja que antes que ele tomasse uma atitude de servo mau, ele começou a perder o temor no seu coração de o seu Senhor voltar e ele ter que prestar contas. E geralmente é exatamente assim, queridos. Antes que alguém caia no pecado, o temor no coração começa a diminuir ou desaparecer. Porque enquanto há o temor, e ele está dizendo, meu Senhor está vendo, ele vai voltar a qualquer instante, eu tenho que estar preparado, então ele vai se resguardar de fazer alguma coisa errada. Nós precisamos ter muito cuidado. Se o coração já está começando a dizer, não, isso não tem problema, não tem nada a ver, Jesus não vai cobrar isso não... Se nós começamos a pensar assim, já estamos começando a nos tornar um servo mau como este homem. Depois que ele começou então a perder esse temor, depois que começou a desconsiderar a possibilidade de ter que prestar contas ao seu Senhor a qualquer instante, o meu Senhor vai demorar, não vai voltar agora. Então diz o texto que essa falta de temor levou então a contrariar a vontade do seu Senhor. O seu Senhor o deixou dizendo que era para ele cuidar dos seus conservos. Mas o texto diz, no verso 49, se ele disser,
o Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, em vez de tratar bem, ele começou a tratar mal os outros. Começou a maltratar os seus conservos, tratá-los com impiedade, espancá-los, bater neles, fazendo exatamente o contrário do que o seu Senhor disse que ele deveria fazer. Ele agora está contrariando a vontade do seu Senhor porque acha que o Senhor não vai cobrar dele aquilo. Ele está achando que o Senhor vai demorar a vir. Quem sabe até pense que o Senhor não virá mais. E ele pode fazer o que bem quiser. Ainda por cima, diz o texto que ele, além de espancar os seus conservos, no verso 49, ele começa a comer e a beber com os bêbados. Ele abriu a adega do seu senhor, abriu os armários, e em vez de zelar pelo que estava ali, que era sua obrigação como mordomo, ele começou a usar as coisas do seu senhor em benefício próprio. Não, eu vou comer o queijo do senhor, vou abrir a geladeira, vou abrir os potes de doce que tem aqui, vou abrir a adega do Senhor, tomar o vinho que tem lá, vou fazer festa, vou usar tudo para mim. Quando o servo começa a pensar que o que ele tem não é do Senhor, mas é dele. Quando o servo começa a pensar que ele pode usar para seu benefício, que ele pode usar o que o Senhor lhe deu para seu próprio proveito e não para o Senhor, isso é um problema sério. Ele está agora se tornando realmente um mau servo. Então veja que o mau servo começou com falta de temor no coração. Ele continua contrariando a vontade do seu Senhor e fazendo o oposto do que lhe foi designado. E ainda por cima começa a usar as coisas do seu Senhor para seu próprio benefício. Aí então ele será chamado de servo mau. Ele será um servo mau. Nós precisamos olhar para esta parábola e já ir comparando com a nossa própria vida. Porque todos nós recebemos de Deus algo para fazer para Ele. Então precisamos estar nos perguntando, somos servos bons ou somos servos maus? Estamos agindo como servo bom ou estamos agindo como servo mau? Este servo mau, queridos irmãos, vai ter agora uma surpresa porque o Senhor que ele achava que ia demorar, de repente voltou. Voltou numa hora que ele não esperava. No dia que ele não estava pensando que ia voltar. Voltou inesperadamente para ele. E digo mais, ele voltou, foi inesperada a vinda, porque na realidade ele não estava esperando. Se ele estivesse esperando, o Senhor voltaria e ele já estava preparado. Mas para quem não está preparado, qualquer hora que o Senhor voltar é uma hora de surpresa, é uma hora inesperada, é uma hora que vai trazer problemas. Quando o Senhor voltou, inesperadamente, o texto diz que o Senhor virá num dia que ele não espera, numa hora que ele não sabe. Agora encontrou esse servo assim, talvez bêbado, largado, a casa virada, tudo bagunçado, a adega aberta, a comida espalhada por aí, cheio de bêbados largados na sala. A parábola não dá detalhes, mas a gente pode ir imaginando como foi a cena que o Senhor chegou e viu aquele servo mau, usando mal os recursos do seu Senhor, destratando os servos. Aí encontrou o cozinheiro com o olho roxo, o outro com machucado, o outro com a perna quebrada. Quem fez isso? O gerente. O mordomo, onde está ele? Está bêbado, largado lá fora. Chega lá, comida espalhada, bebida, garrafa espalhada por acolá. Naquele tempo não tinha garrafa de vidro, era vaso de barro. Mas agora, que cena terrível, o Senhor chegou e pegou esse servo desta maneira.
o que acontece? O seu Senhor vai lhe trazer uma punição, um castigo, porque ele não honrou a confiança que recebeu. Pelo contrário, desfez o que tinha sido entregue a ele, não cumpriu com o que ele tinha se comprometido a fazer, e agora o seu Senhor vai lhe trazer um duro castigo. O verso 50 diz que o Senhor virá, e o verso 51 diz: e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. No texto de Lucas, lá no capítulo 12, que é similar, bem parecido aqui, diz que ele reservará a sua parte com os infiéis. Com os hipócritas ou com os infiéis ele será contado. Nós vamos ver que, diz o texto de Lucas, virá o Senhor daquele servo, no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis, com os incrédulos. Então, este servo agora, ele não está sendo considerado mais um servo. Ele está sendo considerado um hipócrita, ou está sendo considerado um infiel, um incrédulo. Ele está sendo considerado como um homem mau, como um homem terrível. Por que que Jesus vai chamá-lo ou considerado como um hipócrita? Se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 23, Jesus começou a falar sobre os hipócritas, os escribas e fariseus especialmente, religiosos que estavam assumindo uma posição de liderança naquela nação, mas que eram hipócritas, ou seja, pessoas que só exteriormente, só pareciam que era aquilo que eles mostravam, mas por dentro, Jesus diz que eles são como sepulcros caiados. E você começa a ouvir Jesus dizer, então, desses hipócritas, no verso 13 do capítulo 23, diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Veja que eles estavam bloqueando o acesso ao reino dos céus aos outros, mas eles mesmos estavam fora do reino dos céus. Quando Jesus está dizendo que aquele homem será contado como os hipócritas, nós podemos entender que este homem também estaria agora fora do reino dos céus. No verso 15, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito ou um convertido, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Se o novo convertido é 2 vezes filho do inferno, eles também são. Então eles são considerados agora, esses hipócritas, como pessoas que estão fora do reino dos céus e pessoas que são chamadas de filhos do inferno. Então não é nada bom ser contado com esses hipócritas aqui. Este mau servo, então, será contado com eles, ou seja, terá o mesmo destino dos hipócritas, sobre quem Jesus pronunciou os seus ais. Ai de vós, ai de vós, ai de vós. Vários ais Jesus vai pronunciar aqui sobre os hipócritas. E da mesma forma nós podemos entender que o Senhor diria: ai de você, servo mau, porque agora você também é considerado um hipócrita assim. Alguém fora do reino, alguém que é chamado de filho do inferno. Veja que a punição aqui não é só tirar o cargo do servo, não é só lhe dar um pequeno castigo. A punição é muito severa que o Senhor reserva para este mau servo. Nós vamos ver também que Jesus disse que quando o Senhor voltasse, no texto que nós lemos, a Revista Corrigida de Almeida, no verso 51 diz: e separá-lo-á. Diz que ele seria separado. Mas na Revista e Atualizada de Almeida diz assim: cortá-lo-á pelo meio. O termo usado aqui, a palavra usada aqui, tem esse sentido de cortar. Tem esse sentido de fazer um corte.
que alguns então interpretam que seria o servo que seria cortado no meio, ou alguns interpretam que o servo seria cortado do meio dos fiéis. Então este termo, ou ele fala de uma punição severa, um castigo severo, ou ele fala de separação daquelas pessoas que são boas, daquelas pessoas que são contadas como servos de Deus. Ou talvez as duas coisas estejam juntas aqui. Podemos pensar que o servo receberá um severo castigo. Alguns interpretam que essa ideia de cortá-lo no meio, talvez na nossa linguagem, na nossa cultura, fosse alguma coisa semelhante como o Senhor vai tirar o couro dele. Vai castigá-lo de uma maneira que vai deixá-lo mesmo profundamente machucado, vai ser severo no castigo com ele. Ou também vai cortá-lo, vai separá-lo dos bons, separá-lo dos fiéis, tirá-lo para fora do reino de Deus. De qualquer maneira, queridos, o que espera esse servo não é nada bom. Ele vai ser punido, vai ser contado como alguém digno de ser expulso do reino, vai ser contado como alguém que receberá os ais de Jesus, chamado de filho do inferno, como alguém que vai ser, além de punido, lançado fora, e vai ser lançado num lugar onde Jesus diz, ali onde esse servo vai ser lançado, haverá pranto e ranger de dentes. Pranto e ranger de dentes é uma expressão que nós vamos encontrar diversas vezes em Mateus. Ela tem 7 vezes essa expressão no Novo Testamento. Uma vez em Lucas, na parábola que é essa mesma parábola aqui, lá no capítulo 12, e todas as outras 6 vezes essa expressão está em Mateus. Onde nós vamos encontrar? No capítulo 8, quando Jesus fala de um centurião, que Jesus diz que a fé daquele homem foi uma fé exemplar, e Jesus disse, olha, naquele dia, muitos ficarão de fora e verão Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então Jesus disse que haverá pranto e ranger de dente para aqueles que ficarem de fora do reino de Deus, de fora da festa do reino de Deus. No capítulo 13 nós temos essa expressão também, haverá pranto e ranger de dentes, na parábola do joio e do trigo, onde o joio será queimado e ali haverá prantos e ranger de dentes. Nós vamos encontrar também na palavra da rede, que diz que no final os peixes bons e maus são ajuntados e os peixes maus são jogados na fornalha de fogo e Jesus diz, ali haverá pranto e ranger de dentes. Nós vamos encontrar nesta parábola e vamos encontrar também no capítulo 25, na parábola dos talentos, o servo mau que não cuidou do talento que recebeu, mas enterrou, será jogado num lugar onde haverá pranto e ranger de dentes. Então essa expressão, queridos, fala de um castigo muito severo. Fala de um castigo muito grande. Não é um lugar bom para ninguém ir nesse lugar onde haverá pranto e ranger de dentes. Não se programe para passar as férias nesse lugar, porque não é um lugar que ninguém deseje ir. Veja aqui o texto de Mateus capítulo 8, Jesus diz assim, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Note que tanto aqui nessa parábola, quanto no texto de Mateus capítulo 8, ele diz que alguém que é filho do reino, ou na parábola, alguém que é servo do rei, e que, portanto, entende-se que já está dentro do reino, já está servindo ao rei, mas ele será lançado fora do reino.
ele ficará de fora deste banquete que simboliza a união, a festa do Senhor com os seus servos, com os seus súditos. Ele será lançado fora, por quê? Porque foi infiel ao seu Senhor e, portanto, será lançado neste lugar. Pranto e ranger de dentes fala de sofrimentos e emoções extremas. Pranto, choro, obviamente, fala de uma tristeza. Ranger de dentes, alguém interpreta como sendo aquela expressão de raiva, de fúria, que alguém não consegue evitar, de ver que perdeu alguma coisa, de ver que ficou de fora. Outros entraram e eu fiquei de fora, e haverá uma mistura de ódio com raiva, com furor, e com tristeza, e com desespero, e com decepção. É uma cena terrível neste lugar onde haverá pranto e ranger de dentes. Uma imagem do desespero de alguém que perdeu a sua oportunidade de estar no reino. Todos os que foram lançados aqui nesse lugar foram tirados do reino, o que significa dizer perderam a sua salvação, perderam a vida eterna, perderam de estar para sempre com o rei, perderam de estar no grande banquete do reino. Então note, queridos irmãos, que a advertência de Jesus para dizer o que acontece com o servo mau é algo terrível. Seu Senhor irá puni-lo, castigá-lo severamente, talvez parti-lo ao meio ou tirar o couro dele. Irá contá-lo como os hipócritas, lançá-lo fora do reino, num lugar onde haverá tremenda tristeza e desespero. Por que isso? Porque ele foi infiel, não considerou o que havia recebido, desconsiderou a vontade do seu Senhor, viveu em desobediência e pecado, segundo o texto da parábola nos diz. E agora ele vai enfrentar um duro castigo. O castigo deste servo é algo terrível, mas Jesus contou esta parábola exatamente para que os discípulos, ele não está falando aqui com as multidões em geral, mas com os seus servos, para alertar sobre a necessidade de sermos fiéis a Ele. Cada servo de Jesus, cada um de nós, precisa estar consciente das suas responsabilidades que Deus lhe deu. Nós precisamos perguntar a nós mesmos: o que o Senhor me confiou para fazer para Ele? Qual é a vontade do Senhor para mim? O que se espera? Obviamente, nós vamos pensar, em primeiro lugar, que Jesus espera que, como servos, nós andemos de maneira a honrá-lo. Mas, além disso, também de cumprirmos aquilo que Ele nos destinou a fazer na sua casa. Porque no texto aqui, queridos, o que será recompensada é a fidelidade do servo. A fidelidade dele será recompensada, porque Jesus não deixará de recompensar a nenhum que for fiel a Ele e fizer o que lhe agrada. O texto diz que quando o Senhor vier e achar o servo servindo da maneira como ele gostaria, diz que Ele lhe elogiará, chamará de bem-aventurado, e também Ele o porá sobre todos os seus bens. Se há uma coisa que nós temos como certa nas Escrituras, é que ninguém trabalha para Jesus e deixa de receber a recompensa ou galardão sendo fiel a Ele. Nós vamos encontrar lá em Hebreus capítulo 6 e o verso 10, o escritor daquela epístola dizendo: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Veja que no texto, queridos, tanto da parábola, quanto no texto aqui de Hebreus,
como na parábola dos bodes e das ovelhas, se serve ao Senhor servindo aos santos, servindo aos outros. Como é que o servo da parábola serviria ao seu Senhor? Cuidando dos seus conservos como o Senhor mandou que ele fizesse. Nós não servimos a Jesus só quando estamos fazendo alguma coisa diretamente para Ele, se nós podemos dizer assim. Quando estamos servindo ao irmão, quando estamos fazendo algo para alguém, nós estamos também servindo ao Senhor. Na realidade, tudo que nós fazemos, Paulo diz que nós devemos fazer como ao Senhor. Nós podemos servir ao Senhor em tudo o que nós fazemos. 1 Coríntios 15, 58, o apóstolo Paulo, depois de dizer que nós vamos vencer a morte, ele vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão porque o Senhor não deixará de recompensar todos aqueles que trabalharem para Ele. Agora, como nós não sabemos o dia que o Senhor irá cobrar, o dia da prestação de contas, o dia da volta de Jesus, como nós não sabemos, então o dia de ser fiel é hoje. Hoje é o dia de ser fiel. Ou seja, devemos ser fiéis em todo o tempo. Não podemos considerar nenhum dia como sendo um dia bom para sermos infiéis. Foi exatamente esse o erro do servo mau. Ele achou: não, o Senhor não volta hoje, então hoje eu vou fazer aqui uma bagunça, hoje eu vou fazer o que der na telha, hoje eu vou fazer qualquer coisa, porque o Senhor não volta hoje. Mas ele voltou, o Senhor voltou no dia que ele não esperava. Então nós precisamos ser fiéis em todo o tempo, porque o Senhor pode vir a qualquer momento. E quando o Senhor vier e encontrar o servo fiel, nós vamos ver que na parábola dos talentos ele vai dizer: muito bem, servo bom e fiel. Entra na festa do teu Senhor. Agora você pode entrar no banquete, pode participar da festa que está preparada para os servos fiéis. Meu irmão, essa é a máxima aprovação que nós devemos buscar para a nossa vida. Alguém batalha muito para ser considerado o funcionário do mês. Em alguns lugares tem até um quadro com a foto dele na parede. Alguém trabalha muito para ser considerado a revelação do ano. Muitos trabalham talvez para ser considerado o melhor na sua área. Mas a maior aprovação que alguém pode receber é quando um dia o seu Senhor lhe disser: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel, eu gostei do que você fez, você é um bom servo, então agora entre na festa do seu Senhor. Essa é a maior aprovação que alguém pode ter. A maior que nós devemos buscar, queridos. Não interessa se alguém foi milhares de vezes o funcionário do mês. Se não ouvir do Senhor esta aprovação, nada que ele fez realmente será bom, será fiel. Nós precisamos pensar então, queridos irmãos, somos servos bons ou somos maus servos? A fidelidade aqui é algo que é requerida dos servos e ela é requerida até o fim. Se nós podemos olhar para estas parábolas, tanto a parábola do servo bom ou do servo mau, a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, todas essas parábolas, no capítulo 24 e 25 de Mateus, elas trazem uma ideia que está presente em todas elas, que é preciso ser fiel até o fim. As 10 virgens começaram bem, mas no final faltou e elas ficaram de fora do banquete também, ficaram de fora da festa também. Então é preciso ser fiel e ser fiel em todo o tempo, ser fiel até o fim. Alguém pode perguntar: mas um fiel pode cair da graça? Alguém que é um crente fiel, um dia pode cair, pode se afastar? Porque no caso desse servo aqui, queridos, o que está em conta não é apenas uma punição qualquer, mas ele foi lançado fora do reino.
O que poderia indicar realmente o que parece na parábola, né, na aplicação dessa ideia da parábola, que ele foi lançado fora da comunhão com o seu Senhor, ou seja, perdeu a sua salvação. Alguém pode perder a salvação? E o teólogo Armínio diz assim: é certo que eles, os fiéis, não podem cair da graça enquanto continuarem sendo fiéis. Porque então eles estarão em Cristo. Um servo fiel pode cair? Não, enquanto ele for fiel, ele não cai de jeito nenhum. Agora, se ele cair da fé, se ele deixar de ser um servo fiel, se ele começar a ser um servo incrédulo, ele também cairá da graça, porque só há realmente segurança em Cristo. E só está em Cristo aquele que tem fé nele. Mas esse homem aqui, ele não tinha mais fé. Ora, irmãos, a infidelidade deste homem prova que ele perdeu a sua fé. Os infiéis revelarão sua falta de fé por sua infidelidade. Por quê? Porque nós, quando cremos, vivemos de acordo com esta fé. Se alguém diz, eu creio que Deus é santo, mas não vive em santidade, eu começo a desconfiar dessa sua fé. Se alguém diz, eu creio que Jesus vai voltar, mas ele não vive preparado para esta volta, será que ele está crendo realmente? Esta é uma fé verdadeira? Veja que este homem aqui, ele é contado como um hipócrita. O que é um hipócrita? Alguém que diz ser o que não é. Alguém que por fora diz que é, mas por dentro, na realidade, não é. Então, uma vida de pecado revela incredulidade. Alguém pode até dizer que crê. E se você sair pelas ruas aí afora, você vai encontrar muito bêbado dizendo, não, eu sei que Jesus é a verdade. Eu sei que Jesus é o caminho. Você vai encontrar gente que está nas drogas e dizendo, não, mas eu sei que Jesus é quem salva. Mas essa fé ou esse conhecimento que ele tem não é traduzido numa fé verdadeira, uma vez que ele não vive aquilo que ele diz que crê. A fé só é verdadeira quando se vive aquilo que se crê. Então este homem, é lógico que ele agora era um infiel. O texto de Lucas diz que ele está sendo contado como um infiel. Por que ele é infiel, um incrédulo? Porque ele agora não está mais considerando que seu Senhor realmente volte, considerando que seu Senhor realmente vai cobrar uma prestação de contas. Ele não está considerando que ele deva honrar o seu Senhor, está vivendo no pecado, maltratando, usando mal os recursos do seu Senhor, vivendo em dissolução. Se está vivendo em pecado, em dissolução, em desobediência, em rebeldia, contrariando a vontade do seu Senhor, então ele não é mais um servo fiel. Ainda que ele diga para todo mundo que é um servo fiel, ainda que ele saísse pelas ruas dizendo que é fiel ao seu Senhor, isso não é verdade. Porque a maior pregação não é aquela que fazemos com os lábios, mas é aquela que fazemos com a vida. Aquilo que vivemos revela realmente a fé que nós temos. A parábola, então, vai nos falar de um servo, parece que é o mesmo servo, que está diante de duas opções. Eu sou um servo bom ou eu sou um servo mau. Eu sou um servo fiel ou eu sou um servo infiel. Eu vou fazer o que o meu Senhor mandou, ou eu vou fazer diferente. Eu vou usar o que Ele me deu para cumprir a sua vontade, ou vou usar o que Ele me deu para meu benefício, para meu próprio prazer. São as opções que este servo tem, e na realidade são as opções que cada servo de Deus tem. Eu e você temos a mesma quantidade de opções deste homem. Podemos escolher ser servos fiéis ou podemos escolher ser servos infiéis. Podemos escolher ser alguém que cumpre a vontade do seu Senhor ou podemos escolher ser alguém que ignora esta vontade, ignora o que o Senhor mandou que ele fizesse
e age para seu próprio proveito e benefício, visando o seu prazer e não a glória ou a vontade do seu Senhor. Por sua fidelidade, aqueles que forem fiéis mostrarão que realmente têm uma fé verdadeira. Fé verdadeira é aquela que você mostra através das suas atitudes, das suas falas. É fácil você dizer que é crente na igreja na hora do culto. Eu quero saber no outro dia de manhã. Eu quero saber quando vai compartilhar alguma coisa nas redes sociais. Eu quero saber quando você vai revidar uma ofensa. Eu quero saber quando alguém pisar no seu calo. Eu quero saber quando alguém chamar você de feio. Eu quero saber quando alguém não lhe der o que você acha que tem direito, se você vai continuar sendo fiel, honrando o Senhor, vivendo para a glória dele, ou se você vai agora voltar o velho homem, ou buscar mais o seu direito, o seu prazer, a sua glória, do que a glória do Senhor. Alguém pode dizer, mas eu vou perder os meus direitos. A questão aqui não é essa. A questão é, a vontade do Senhor é muito maior do que a minha vontade. O prazer do meu Senhor, a glória dele é muito maior do que o meu prazer, do que a minha glória. O servo é considerado fiel se ele fizer aquilo que o seu Senhor lhe deu para fazer. A fé cristã, queridos irmãos, não é apenas uma crença num conjunto de ideias. Alguém pode ler a Bíblia, entender e dizer, pronto, agora eu sou cristão. Mas a fé cristã não é só isso. Não é só você conhecer, não é só você saber as ideias que estão envolvidas no cristianismo. A fé cristã também é viver de acordo com as convicções que ela nos traz, e isso ao longo prazo. Sabe, Jesus contou esta parábola e outras mais aqui para dizer mais ou menos o seguinte: o seu Senhor vai demorar. E você precisa esperá-lo vivendo de acordo com o que Ele quer para você. É fácil ser crente por uma semana. Mas Jesus demorou mais de uma semana para voltar. Então agora você precisa estar preparado para ser crente por longo tempo. Talvez os discípulos estivessem prontos para serem fiéis e resistir até a perseguição se Jesus tivesse voltado um mês depois. Mas Jesus já vai avisando aqui todas essas parábolas e também as de Lucas, como a parábola das minas no capítulo 19, a ideia é a mesma. Tinha gente que achava que Jesus podia voltar logo, mas ele diz, olha, eu vou demorar. Mas enquanto isso, é preciso que vocês vivam de maneira a honrar o Senhor, mesmo nesta espera, neste intervalo. Nós muitas vezes, queridos, na igreja, ficamos impressionados com afirmações de fé. Alguém pode dizer, eu sou, eu faço, eu assim, eu assado, eu sou isso, eu sou aquilo. Alguém que era uma pessoa totalmente degenerada e de repente agora aceitou Jesus e chega aqui e diz, olha, agora eu sou uma nova criatura, eu sou assim, eu sou... Que maravilha! Isso é bom, isso é importante. Porém, não basta começar a ser crente. Não basta dizer que é crente. É preciso ter uma fé verdadeira. Apenas afirmar, apenas palavras não resolvem a questão. Apenas ter uma fé passageira não resolve a questão. O que vale é a fidelidade até o fim. Na parábola, pode ser que o servo tenha começado a ser bom. Primeira semana ele cuidou dos seus conservos bem direitinho, tratou todo mundo bem, distribuiu a comida tudo certo, fez tudo como o seu Senhor esperava dele. Quem sabe no primeiro mês, no segundo mês, tudo foi bem. Mas um dia ele disse assim, sabe de uma coisa? Eu acho que meu Senhor não vai voltar. Começou a perder o temor de ter que prestar contas. Começou então a maltratar e começou a cair no pecado. E agora, quando ele menos esperava, o Senhor veio. Muitas pessoas começam bem. Mas mais importante do que começar bem é terminar bem.
é ir até o fim, é ser fiel até o fim, porque no dia que o Senhor vier, Ele nos trará a prestação de contas. E aí não basta dizer, eu fui crente, eu tive na igreja, o ano passado eu estava lá, olha, 2 anos atrás eu era fiel, há 3 anos atrás eu fazia tudo certinho na igreja, ora, por um mês eu fui o melhor crente que tinha naquela igreja. Não interessa apenas isso. É preciso ser fiel no dia que o Senhor voltar, ou no dia que nós formos para Ele. Que alguém pode pensar assim, não, o arrebatamento não é hoje, o arrebatamento ainda demora porque os sinais ainda estão para se cumprir. Sim, pode ser até que o arrebatamento da igreja não seja hoje. Mas a nossa ida para Ele pode ser que seja antes do arrebatamento. Então precisamos estar prontos hoje, a qualquer instante. A fidelidade é exigida de cada um servo. Nós olhamos para esta parábola, olhamos para este texto e perguntamos a nós mesmos, eu sou um bom servo? Ou eu sou um servo mau? Eu sou um servo fiel? Eu estou fazendo aquilo que o meu Senhor mandou que eu fizesse? Se Ele viesse hoje, eu poderia chegar diante dele e dizer, como os primeiros servos da parábola dos talentos, Senhor, aqui está, o que você me deu, eu trabalhei e ganhei, eu fui fiel, eu permaneci até o fim. Ou será que não? No texto de Lucas, há uma conclusão final diferente desta aqui de Mateus. Mateus termina dizendo apenas que o servo mau foi punido, expulso do reino, lançado num lugar de agonia e de tristeza. Mas Lucas ainda acrescenta 2 textos que falam da necessidade da obediência. Ele diz, o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, será julgado ou castigado com poucos açoites. Mas o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, será castigado com muitos açoites. O que Lucas está dizendo é, quanto mais você conhece, mais você será cobrado. Então eu tenho uma boa notícia para você. Hoje você está aqui, está aprendendo para poder ser um servo melhor. Mas eu tenho uma má notícia para você. Se você está aprendendo isso, então o Senhor espera que você coloque em prática. Porque se até hoje você não sabia, você podia até entrar na lista dos de menos açoites. Mas uma vez que você está sabendo, então agora você já está na lista dos de mais açoites, se não cumprir a vontade do seu Senhor. Aqui, queridos, a parábola não está falando das pessoas lá fora. Não está falando de pessoas que não estão numa relação de compromisso com o Senhor. A parábola está falando de alguém que é servo. Ou seja, Jesus não está falando com as multidões em gerais, mas aqueles que estavam numa relação de servo. Alguém que se comprometeu. Alguém que tinha um compromisso com o seu Senhor. Olha uma coisa aqui, queridos. Você não é obrigado a ser um crente. Eu também não fui obrigado a ser crente. É lógico que é a melhor opção. Não tem opção melhor do que essa. Mas nenhum de nós foi obrigado a ser crente. Você aceitou a Jesus. Você abraçou esta fé. Mas é preciso saber que no dia que você abraçou essa fé, você entrou num compromisso com Jesus. Porque Jesus não é apenas o Salvador. Ele é Senhor e Salvador. Se Ele fosse só Salvador, você podia dizer, graças a Deus, Ele me salvou e agora eu vou viver do jeito que eu quiser. Não, mas não é isso. Ele é Salvador sim, mas também Ele é Senhor. Se é Senhor, você é servo. Eu sou servo, nós somos servos. Se somos servos, recebemos uma obrigação, uma responsabilidade. E agora precisamos ser fiéis neste compromisso que nós assumimos de servir ao Senhor. A questão é essa. Você pode até dizer, não, eu não sou obrigado a ser crente. Não, não é. Mas se você aceitou a Jesus, você agora deve cumprir as regras do reino, seguir aquilo que o Senhor quer de cada um de nós.
Qualquer homem pode ser livre para aceitar a Jesus, porque a graça liberta o homem para dizer sim ou para dizer não ao Evangelho. Mas uma vez que o homem disse sim ao Evangelho, ele não é mais livre para viver da maneira como quiser. Agora ele é um servo e é requerido dele fidelidade, compromisso, que honre ao seu Senhor com a sua vida. Então, nesta parábola, Jesus está nos chamando à reflexão. Como é que nós estamos vivendo até que Ele volte? A questão não é só no dia que você aceitou Jesus, e hoje? Até Jesus voltar, como nós estamos servindo a Ele? Em fidelidade, fazendo o que Ele nos chamou para fazer, honrando o Seu nome, colocando o Senhor em primeiro lugar. Naquele dia podemos chegar diante dele e dizer: Senhor, está aqui. O que o Senhor mandou eu fazer, o que o Senhor me chamou para fazer, eu fiz. Fiz da maneira que eu pude, da melhor maneira que eu pude, está aqui. Fui um servo fiel, um servo que honrei ao Senhor. Ou será que naquele dia não poderemos ser tão seguros na nossa prestação de contas? Se nós somos servos, então é óbvio que o Senhor nos alerta nesta parábola para sermos bons servos. Porque para ser mau servo não precisa ser servo. Se é para ser mau servo, é melhor não ser servo. Se é para ser mau servo, não adianta ser servo. Porque o mau servo vai ter o mesmo destino dos que não são servos. Vai ser lançado fora do reino. Vai ser lançado no inferno. Então não adianta ser mau servo. Se é um servo, então é preciso ser um bom servo. Um servo fiel e um servo que é considerado pelo seu Senhor como bem-aventurado, mais do que feliz. Aleluia! Quem é esse servo bem-aventurado? É o servo fiel e prudente que fez conforme o Senhor lhe chamou para fazer. Honrou o seu Senhor com a sua vida, viveu de maneira que o seu Senhor foi agradado, a vontade do seu Senhor foi feita na sua vida. Por isso ele é um servo bom, é um servo fiel, é um servo que tem recompensa para receber, é um servo que tem elogios do seu Senhor, é um servo que tem mais responsabilidade. Será que Jesus hoje, queridos, viesse pedir contas a mim e a você, ele diria: muito bem, gostei. Então a partir de hoje você vai receber mais. A partir de hoje eu vou lhe colocar numa responsabilidade maior. A partir de hoje você vai ser o chefe. A partir de hoje você vai ser o gerente de uma área maior. A partir de hoje eu tenho mais confiança em você. A partir de hoje eu agora confio mais em você. Porque eu dei para você fazer uma coisa pequena, mas você me honrou, você fez. Agora eu vou lhe dar uma coisa maior, porque você se mostrou um servo fiel, um servo bom. Aleluia! Sabe qual é o problema de muitos servos? E aí eu tenho que colocar entre aspas, porque se é um servo mau, já não é mais servo. É que acha que merece um cargo maior e, portanto, não é fiel no que recebeu porque acha que é pouco para ele. Mas se é infiel no pouco, jamais receberá o muito. Porque a lógica do reino é o contrário. Você foi fiel no pouco, então eu vou lhe colocar sobre o muito. Mostre fidelidade no que você já tem, então você poderá receber mais. Seja fiel no que você está fazendo, então você poderá fazer mais. Se Deus lhe deu alguma coisa, mas Jesus é tão pouquinho, é tão pouca coisa, seja fiel. Deus não cobrará dos seus servos produtividade. Ele não vai perguntar se você ganhou muito, se você produziu muito. Porque quem produz no reino é o Senhor do reino. Mas o que ele vai cobrar dos servos é fidelidade. Aleluia. Ou no pouco ou no muito. Seja fiel. Faça o que o Senhor lhe chamou para fazer. E você será bem-aventurado. Servo bom, fiel e prudente, que receberá a recompensa do seu Senhor. Então, queridos irmãos, fica clara a ideia nesta parábola. Que a fidelidade é algo que o Senhor requer dos seus servos. Isso não é uma opção.
Você pode ser fiel ou pode não ser fiel. Se você não for fiel, você não será contado como um servo bom. Para ser um servo bom, tem que ser fiel. E a ausência da fidelidade vai trazer grandes prejuízos. Porque o infiel, na realidade, é aquele que não tem mais a consideração devida pelo seu Senhor. E agora está vivendo para agradar a si próprio e não ao Senhor. Eu fico preocupado, queridos irmãos, quando vejo pessoas que receberam dons e talentos de Deus, compromisso e responsabilidade, mas agora estão usando isso para seu benefício, cobrando altos cachês, exigindo coisas e coisas para poder ir cantar ou pregar ou fazer aquilo. Parece que o benefício dele é melhor do que o do reino. Parece que ele não está entendendo que ele está na mesma situação do servo aqui. Abriu a adega do seu senhor e agora está usando para seu próprio benefício. Abriu a geladeira, partiu o queijo, abriu os potes de doce, comeu a picanha que o senhor tinha deixado guardado na geladeira para seu próprio benefício. Está usando o que recebeu para sua glória, para seu louvor, para seu enriquecimento, em vez de fazer isso para honrar o Senhor que Ele chamou, que Ele capacitou, que Ele deu responsabilidades. E isso é muito sério, irmãos. No dia da prestação de contas, muita gente vai ter uma surpresa desagradável, porque senão esta parábola não seria verdadeira, Jesus não teria contado. Nós precisamos ser servos fiéis. Na parábola, o servo mau, o servo hipócrita, o servo infiel, ele perde a sua posição no reino, não apenas o cargo que ele tinha, ele é lançado num lugar que só pode combinar com o inferno. Perda da sua salvação, da vida eterna, perda da eterna comunhão com Deus. É isso que está em jogo aqui nesta fidelidade ou na infidelidade. Isto é muito sério, queridos. Alguém às vezes diz assim, não, eu quero entrar no céu, nem que seja com a roupa do corpo, sem receber galardão nenhum, mas eu quero entrar lá. A questão é que eu fico sem saber se quem não fez nada para Jesus vai entrar lá. Não, mas eu criei. Creu. Então se creu e Jesus mandou fazer, por que você não obedeceu? Uma fé que não é revelada em obediência não é uma fé verdadeira. Então nós precisamos ter cuidado. O servo prudente é aquele que vive com a consciência da volta do Senhor. Jesus pode voltar e pode ser hoje, pode ser agora. E também vive com a consciência de que quando o Senhor voltar, haverá uma prestação de contas. Nós vamos ter que prestar contas do que nós recebemos, do que nós fizemos para Ele. Em muitas parábolas aqui há essa ideia clara de que há uma prestação de contas e nós precisamos estar preparados para ela. Se Jesus voltasse hoje, eu poderia chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, aqui está. Pode me colocar na lista dos servos fiéis, porque eu fiz o que o Senhor me chamou para fazer. Ou será que eu ia deixar todo mundo passar na fila? Não, pode ir, depois eu vou ficar por último. Por não ter confiança em prestar contas ao Senhor. Nós precisamos então, queridos, nos esforçar para viver de maneira a sermos declarados benditos ou bem-aventurados naquele dia final e não sermos lançados fora para sempre do reino de Deus. Você é um servo bom ou você é um servo mau? Não responda isso. O seu Senhor, como lhe avaliaria? Porque o que importa não é o que você pensa de si mesmo, é o que o seu Senhor pensa da sua fidelidade. O que Ele pensa de mim, o que Ele pensa de nós. Sou um servo bom, Senhor, ou sou um servo mau? Nós precisamos levar isto a sério, queridos. Que possamos hoje acordar para esta realidade. Se somos servos, temos responsabilidades.
Se somos servos, o Senhor nos confiou algo para fazer. Se somos servos, precisamos viver para honrar o nosso Senhor. Se somos servos, Ele espera fidelidade de nós. Se somos servos, Ele um dia vai prestar contas conosco. Se somos servos, nós um dia iremos estar diante do Senhor e precisamos demonstrar esta fidelidade que Ele requer de nós, fazer a sua vontade para a nossa vida até o fim, porque só então receberemos o galardão, a recompensa e entraremos na festa do seu Senhor. Jesus não está ensinando aqui salvação pelas obras. Jesus está ensinando salvação pela fé, mas uma fé que é mostrada em obediência e fidelidade, em vida que se vive de acordo com esta fé. E esta é a verdadeira fé que nós precisamos ter no nosso Senhor e que Ele nos abençoe, nos ajude, que possamos trazer esta palavra ao coração. Que não somente hoje, mas amanhã e todos os dias possamos honrar o Senhor e andar em fidelidade a Ele. E assim seremos bons servos para a glória do seu santo nome. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.